Olá pessoal, ainda falando sobre porcentagem, nessa aula, né, a ideia é reconhecendo uma porcentagem. Como reconhecer uma porcentagem? Bom, sabemos que quando você vai realizar ou visualiza uma conta que se trata de uma subtração, você reconhece como? Através de um símbolo, ok? Então, o símbolo, né, que representa uma subtração é um tracinho. Um tracinho, ele representa o quê? Uma subtração. Quando você visualiza, né, uma conta, um cálculo que se trata de uma soma, você reconhece como? Através, né, de um símbolo, né, que é feito, né, conforme se ensina uma criança, as crianças, né, como você aprendeu lá atrás, uma cruzinha, um sinal de soma. Você reconhece que é um cálculo de soma, né? Quando é um cálculo, uma conta de multiplicação, você reconhece como? Através do famoso x. Xzinho. É uma multiplicação. E quando é uma divisão? Qual o símbolo utilizado? O símbolo utilizado, geralmente, são aqueles dois pontinhos. Você reconhece que é um cálculo de divisão. Uma subtração, uma soma, uma multiplicação e uma divisão. E quando se trata de um cálculo de porcentagem, como saber se o exercício que você vai fazer é de porcentagem? Você vai saber, obviamente, através de um sinal, como um desses aqui. E o sinal, ele é feito dessa forma. Ok? Esse é o sinal de porcentagem. Continuando aqui, ainda falando sobre porcentagem, como ler e escrever uma porcentagem? Parece simples, mas muita gente se engana e escreve de forma equivocada. E como que se escreve? Se escreve com SS ou com C? Escreve-se com C, de 100, não com SS. Ok, escreve com C. Mas por cento se escreve junto ou separado? Quando nós falamos, pronunciamos por cento, a impressão que passa é que nós escrevemos, né, junto, e na verdade é separado. Veja aqui como que é. 5 por cento. Separado. Por cento. Se escreve separado. E nesse caso, 4,6%. Como que se escreve? 4, vírgula, escreve-se vírgula? Sim, temos que escrever vírgula. 6 por cento. Nunca esqueçamos. Por cento se escreve separado e com C. E a vírgula nós temos que escrever.
essa é a forma correta de se ler e escrever porcentagem. Para que serve a porcentagem? Em que situações ela nos ajuda? O cálculo de porcentagem nos ajuda. Ela pode nos ajudar em diversas situações, né? Em transações financeiras, né? Numa compra de imóveis, de um carro, né? Uma moto. Em várias situações, né? Você utiliza a porcentagem. E para que serve a porcentagem? Serve exatamente para essas situações, mas ela, na verdade, ela serve para fazer o quê? Ela serve para fazer comparações justas. Ela serve para fazer comparações justas, ok? Aqui eu trago um exemplo, né, de como você descobrir, né, uma forma de fazer, né, uma comparação justa através desse exemplo, né, que nos diz assim o seguinte: de cada 25 disparos, Marcos errou 15 vezes o alvo, a 183 metros de distância. Então, a cada 25 disparos, ele errou 15 vezes. E de cada 20 disparos, o André errou 10 vezes. Então, o Marcos, de 25 disparos, errou 15. E o André, a cada 20 disparos, errou 10 vezes o alvo. Como calcular de forma justa? De forma justa e descobrir qual o melhor atirador entre Marcos e André. Qual dos dois é o melhor? Um disparou 25 vezes, acertou 15, não, errou 15. O outro disparou 20 vezes e errou 10. Como fazer esse cálculo de forma justa e saber qual dos dois foi, né, o melhor atirador? Então, observe que o problema aqui, ele nos diz que o Marcos, de cada 25 disparos, ele errou 15 disparos. E o André, a cada 20 disparos, errou 10 dos disparos que ele deu. Então, como que a gente faz para podermos descobrir de forma percentual qual dos dois, né, foi o melhor atirador? Para descobrirmos isso, nós temos que multiplicar esse número aqui para chegar a 100 e também esse número para chegar a 100. De que forma nós podemos fazer isso? 25 para chegar a 100, a gente multiplica por 4. 4 vezes 25 dá 100. E o 15 vezes 4 dá 60. Ok? E aqui embaixo, nós fazemos o mesmo cálculo. 20 vezes 5 dá 100. Veja que nós estamos transformando esse primeiro número aqui, ó, em 100. Esse primeiro número em 100. Se 25 para nós transformarmos ele em 100, temos que multiplicar por 4, o 15
nós temos que multiplicar por 4 também para poder dar 60. Se nós multiplicamos o 20 por 5, 5 vezes 20, 100, o 10, nós também temos que multiplicar por 5 também. Vai dar 50. Logo observamos que o primeiro, Marcos, a cada 100 disparos, ele errou 60. E o André, a cada 100 disparos, ele errou 50. Nós multiplicamos por 100 e, proporcionalmente, até no visual, nós podemos perceber que quem errou mais foi o Marcos. E quem errou proporcionalmente menos foi o André. Por isso, nós podemos descobrir que o melhor atirador, né, foi o André com 50%, com a metade. Utilizando os cálculos de porcentagem, nós transformamos, né, esse número aqui para 100, multiplicando por 4, e esse nós também multiplicamos por 4 para poder chegar à mesma proporção, que nos deu o resultado de 60, e aqui também para multiplicar por 5, para chegar a essa proporção de 100, para poder a gente calcular, né, por 100 qual foi o total de acertos, né, ou de erros entre os dois concorrentes aqui. E a conclusão que a gente chega é que se cada um deles tivesse chutado ou tivesse atirado durante 100 vezes, o primeiro, Marcos, ele erraria 60% das vezes. E o André, se ele tivesse atirado 100 vezes, ele erraria a metade, 50%. Então, a conclusão que chega depois que a gente faz esse cálculo é que esse atirador aqui, ó, o André, se ele tivesse atirado proporcionalmente as mesmas quantidades que o Marco, que foi 25 e ele atirou 20 vezes, ele teria errado menos. E ele, no caso, seria o campeão dessa competição. Ok? Então, a porcentagem, quando você faz um cálculo de porcentagem, você consegue, né, descobrir de forma mais justa quem é o melhor, independente da quantidade de vezes. Você transforma isso em porcentagem proporcionalmente e consegue descobrir quem é o melhor dos dois aqui de forma mais justa.